Programa do LIVRE para as eleições legislativas de 2024. Portugal na Europa e no mundo. Defendemos que o nosso local de nascimento não deve condicionar as nossas oportunidades e a nossa liberdade. Ambicionamos um mundo em que as fronteiras sejam transponíveis por todas as pessoas. Lutamos por uma democracia a várias escalas, desde a local até à europeia, esperando que, um dia, seja possível uma democracia à escala mundial. Os desafios que o planeta e nós enfrentamos assim o exigem. Neste mundo global, importa repensar o lugar e o papel de Portugal. As relações externas de Portugal devem ser norteadas por princípios de solidariedade, respeito pelos direitos humanos e salvaguarda do planeta e do ambiente. Por isso defendemos 1. Apoiar a Ucrânia na defesa contra a invasão russa, que consideramos ilegítima e ilegal. Prosseguir a condenação pública à agressão russa, promovendo a política de sanções da UE e apoiando todas as diligências da Justiça Internacional, em particular do Tribunal Penal Internacional, para a investigação de crimes de guerra. Procurar também soluções para precaver os direitos de cidadãos russos inocentes a viver legalmente na União Europeia. Apelando ainda, junto do governo português, da UE e da ONU, o fomento de um cessar-fogo imediato que permita o resumo de negociações diplomáticas que promovam a resolução do conflito e a retirada das tropas russas da Ucrânia. 2. Reconhecer a Palestina como Estado independente e com as fronteiras de 1967 definidas pelas Nações Unidas, defendendo o direito à autodeterminação do povo palestiniano, com vista à implementação da solução de dois Estados internacionalmente reconhecidos, Israel e Palestina, como condição necessária à paz e à segurança na região. Apelar e promover, com a UE e a ONU, o cessar-fogo imediato e definitivo na faixa de Gaza, a entrada de ajuda humanitária à população e a condenação de todas as ações que ultrapassam o contemplado no direito internacional humanitário, incluindo a prossecução da política de colonatos e as ações de ocupação e opressão de Israel na Cisjordânia. Apoiar todas as diligências da Justiça Internacional para a investigação de crimes de guerra e de genocídio. 3. Defender o direito à autodeterminação de todos os povos e o direito internacional e condenar invasões e agressões a países com fronteiras internacionalmente reconhecidas, procurando promover soluções diplomáticas e multilaterais conjuntamente com a UE e a ONU. Defender, em particular, a autodeterminação do povo saharaui na luta contra a ocupação do Saara Ocidental por Marrocos e a promoção, conforme definido na Carta da ONU, da sua proteção e de um processo credível para um referendo. 4. Defendemos a criação de uma democracia europeia, baseada na soberania popular de cada Estado e da União no seu conjunto, na qual o respeito pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos, incluindo das pessoas de comunidades específicas, seja condição imprescindível para a adesão e a manutenção do Estatuto de Estado-membro e respectivas prerrogativas. Com inspiração no ideal federalista europeu, defendemos a criação de uma democracia transnacional, seguindo um modelo parlamentarista bicamarário que inclua listas transnacionais para o Parlamento Europeu, a eleição direta da presidência da Comissão Europeia através do sistema de cabeças de lista, Spitzenkandidaten, e a eleição direta dos representantes de Portugal no Conselho da União Europeia. O reforço dos poderes do Parlamento Europeu, nomeadamente através da possibilidade das e dos deputados europeus apresentarem iniciativas legislativas. A recusa de decisões tomadas em estruturas paralelas como cimeiras informais de chefes de Estado e de Governo, cimeiras do Euro, por exemplo. A criação de uma Comissão de Copenhaga com a incumbência de aferir o cumprimento dos critérios do Estado de Direito e direitos fundamentais pelos Estados-membros e instituições europeias. Prosseguir o alargamento da União Europeia, quer no processo de negociações com a Ucrânia e Moldova, quer com vista à adesão plena dos Balcãs Ocidentais, tomando os critérios de adesão, principalmente em função da democracia interna e Estado de Direito, como fundamentais e negando qualquer aceleramento de tal processo por questões geopolíticas. O alargamento da União Europeia deve visar qualquer Estado com uma conexão geográfica razoável à atual UE que cumpra os necessários critérios, abrindo a possibilidade a Estados no norte de África, Ásia Ocidental ou Central a não serem prejudicados numa potencial adesão pela sua condição geográfica, destacando critérios democráticos como intransigíveis numa potencial candidatura. 5. Reforçar o respeito pelo Estado de Direito, democracia e direitos fundamentais na UE. Suportar o contínuo escrutínio do respeito pelos valores da UE em relação a Estados membros sob o art. 7 do Tratado da União Europeia, TUE, como é o caso da Hungria, e promover iniciativas que operacionalizem um mecanismo de suspensão dos seus direitos no Conselho. Apoiar a aplicação imediata do regulamento que estabelece um regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União, relativo a Estados-membros que demonstram uma reiterada falta de respeito pelos valores da UE como estipulados no art. 2 do TUE, como é o caso da Hungria. Apoiar o apelo do Parlamento Europeu para a criação de um mecanismo interinstitucional da UE para a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, responsável pela monitorização dos valores da UE numa base contínua, não discriminatória e abrangente, baseada em dados concretos, no respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, a fim de melhorar a coordenação entre as três instituições. Apoiar as negociações em curso para a adesão da União Europeia à Convenção Europeia para a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, prevista no art. 6, no 2, do Tratado de Lisboa, que vinculará as instituições ao respeito pelos direitos humanos e ao controlo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos,
TED, permitindo a cidadãos da UE levar atos jurídicos da UE ao TED nas mesmas condições que atualmente levam Estados-membros. Apoiar o trabalho da Comissão de Veneza do Conselho da Europa na monitorização e escrutínio especializado de desenvolvimentos legais nos seus Estados-membros, garantindo o respeito pela Convenção Europeia de Direitos Humanos e demais tratados e convenções do Conselho da Europa, ao nível do funcionamento das instituições democráticas, da redação e aprovação de legislação nacional e do garante de liberdades e direitos fundamentais em atos eleitorais, referendos e funcionamento de partidos políticos. 6. Dar voz ao municipalismo, apoiando e promovendo alternativas progressistas para a Europa, a todas as escalas incluindo a municipal, assumindo o municipalismo como parte estruturante do projeto europeu. 7. Harmonizar a fiscalidade de forma a reduzir a concorrência fiscal desleal entre Estados-membros, desde logo pela transposição da Diretiva Europeia que aplica o Acordo da OCDE sobre a reforma da tributação internacional, que defende um IRC mínimo de 15% a nível mundial. Defendemos também o fim dos paraísos fiscais dentro da União e a revogação do Tratado Orçamental. 8. Usar a escala da União Europeia para ter força de influência, relançando o investimento para um combate transversal e rejuvenescido à emergência ecológica, através de um verdadeiro novo Pacto Verde Europeu, focado na melhoria da qualidade de vida e na sustentabilidade ambiental, implementando um quadro legislativo capaz de limitar o poder do setor financeiro e dominar os riscos da exposição dos Estados, incluindo a diminuição da concentração do poder de mercado e da dimensão das instituições financeiras, a separação entre banca comercial e banca de investimento, e ainda a proibição dos produtos financeiros excessivamente complexos, promovendo a unidade da UE na política externa e desenvolvendo a sua autonomia estratégica ao nível das relações internacionais, incluindo na área da defesa e segurança. Esta deve materializar-se numa mudança progressiva da arquitetura de segurança de que dispomos para uma autonomia estratégica ao serviço das e dos cidadãos europeus, que fomenta a interoperabilidade entre forças armadas dos Estados-membros em parcerias reforçadas sujeitas ao controle democrático, e que tenha como objetivos prioritários a paz e o respeito pelos direitos humanos nos Estados europeus e sua vizinhança. 9. Adotar uma política externa feminista, incorporando a igualdade de género como princípio basilar da ação externa portuguesa, nomeadamente, promovendo a educação em outros países, combatendo a violência de género nas suas múltiplas formas, empoderando mulheres social, económica e politicamente, incluindo mulheres em negociações de paz, abordando a política externa de forma interseccional, prestando atenção à interseção de diversas perspectivas como o género, a orientação sexual, a identidade de género, a expressão de género, as características sexuais, a religião, a classe social, a etnia, o tom de pele, a nacionalidade e a idade. 10. Lutar por uma política de comércio justa, ao assegurar que quaisquer negociações de acordos de comércio ou investimento sejam transparentes e envolvam a participação efetiva das pessoas e das associações da sociedade civil. Assegurar que quaisquer negociações, legislação ou harmonização regulatória assegurem proteção do ambiente, dos direitos humanos, do bem-estar animal, da saúde pública, dos direitos laborais, dos serviços públicos e dos direitos do consumidor. Combater o dumping ambiental ou social, devendo as taxas aduaneiras da União Europeia ter em conta a legislação de proteção ambiental e social do parceiro de troca e incorporando no preço dos produtos o custo ambiental do seu transporte. Implementar legislação a nível nacional e europeu que impeça as empresas multinacionais de conseguirem impunidade face às violações dos direitos humanos ou destruição ambiental por elas cometidas. Rejeitar a resolução de conflitos investidor-Estado, ISDS, e o sistema de tribunais de investimento e ainda qualquer tentativa de criar um tribunal multilateral de investimentos. Pressionar nas Nações Unidas a criação de um acordo vinculativo sobre empresas transnacionais e suas cadeias de produção no que concerne aos direitos humanos. 11. Participar na construção da democracia global, reforçando a participação de Portugal em organismos internacionais, sobretudo na Organização das Nações Unidas, ONU, e lutando pela criação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos e de um Tribunal Internacional contra os crimes ambientais. Implementação de instrumentos multilaterais de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro à escala global. Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, através do alargamento do grupo de membros permanentes a países representantes de todos os continentes e da restrição do uso do direito de veto. Criação de uma Assembleia Parlamentar das Nações Unidas, com uma reunião anual antes da Assembleia Geral da ONU, acrescentando assim um fórum de representação cidadã àquele que é, neste momento, um fórum exclusivo de diplomatas. 12. Aprofundar a cooperação entre os países de língua oficial portuguesa e no espaço ibero-americano, fortalecendo o papel da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, como espaço de livre circulação e intercâmbio social, económico e cultural, facilitando a portabilidade de direitos entre os vários Estados-membros e concedendo direitos civis e políticos às suas cidadãs e cidadãos que residirem em Portugal e assim o requererem. Criar uma convenção sobre igualdade de direitos e deveres entre todos os Estados membros da CPLP e reforçar a luta pelos direitos humanos em todos os países da CPLP, incluindo a oposição à pena de morte na Guiné Equatorial e o combate a todas as formas de discriminação e aos crimes ambientais.
Aprofundar a cooperação, intercâmbio e reconhecimento entre universidades, criar redes de cidadãos entre os vários países e o mundo, incluindo as várias diásporas. 13. Defender e empoderar a diáspora portuguesa, reformando o Conselho das Comunidades Portuguesas de forma mais ambiciosa do que, até agora, ao nível das suas competências, organização e funcionamento. Tornar a vinculativa a consulta deste Conselho em qualquer matéria que diga respeito às comunidades portuguesas no estrangeiro, torná-lo afeta à presidência do Conselho de Ministros em matéria especializada, conferir-lhe orçamento e estrutura adequados que o capacitem no exercício das suas funções, e aprovar os direitos e deveres dos conselheiros, reforçando o serviço do consulado virtual e a rede consular, e facilitando o contacto e o apoio da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas às Associações Portuguesas da Diáspora. 14. Responder às crises humanitárias geradas tanto por conflitos armados como pelo impacto das alterações climáticas, acabando com a Europa Fortaleza e efetivando um programa europeu digno de instalação e integração de pessoas refugiadas com partilha de responsabilidades entre todos os países. Para tal, propomos recusar o novo Pacto de Migração e Asilo proposto pela Presidência do Conselho da União Europeia porque representa o reconhecimento de ideias ultrapassadas sobre o acolhimento e integração de migrantes e a gestão de asilo e das migrações, recuperando a vigilância fronteiriça interna dentro da UE e impondo um fardo administrativo para os Estados-membros. Relançar a abordagem global para a migração e mobilidade para aprofundar a cooperação com países terceiros e reforçar a proteção dos migrantes e a política europeia de vizinhança, em particular a União para o Mediterrâneo, para fomentar a transformação económica inclusiva e sustentável em todos os países, assim como humanizar o sistema europeu comum de asilo, apoiando a reunificação das famílias. Criar uma operação europeia de busca e salvamento para salvar as pessoas no mar e descriminalizar as ações dos grupos e associações que prestam assistência humanitária a migrantes no Mediterrâneo, devendo essa ser a prioridade da Frontex em lugar de uma postura coerciva de defesa de uma Europa fortaleza, acabando com os retornos ilegais, pushbacks. Criar um passaporte humanitário internacional, para uma eficaz, justa e segura proteção de migrantes em contextos de crises humanitárias. Defender a livre circulação em toda a Europa e em todo o mundo. 15. Acolher e integrar pessoas refugiadas e migrantes em Portugal, reforçando o apoio a vítimas e a pessoas deslocadas provenientes de zonas de conflitos armados e países onde decorra um recuo dos direitos humanos. Nesse âmbito propomos uma revisão do Estatuto do Refugiado e das leis de imigração, promover a criação de centros de formação, de recrutamento e de integração, e de sistemas de incentivo à instalação em zonas de maior declínio demográfico, bem como a instituição de pacotes à mobilidade laboral em parceria com os países de origem. Combater a exploração laboral, assegurando condições dignas e humanas de acolhimento em qualquer ponto de entrada em Portugal, reduzindo o tempo de resposta para situações temporárias e garantindo que as e os trabalhadores migrantes tenham os mesmos direitos, benefícios e proteção que as e os portugueses. Fomentando o envolvimento dos municípios, com a elaboração de planos municipais de acolhimento e integração de migrantes e refugiados, com forte ligação à comunidade local. Manter os apoios a pessoas deslocadas disponibilizando todo o apoio ao nível da saúde física e mental, assim como às vítimas de violência sexual. Apoiar estudantes impedidos de frequentar e concluir o ensino superior com a concessão de proteção internacional, como Estatuto de Refugiados, nomeadamente às mulheres. Condenar a adoção da legislação anti-LGBTQIA+, e apoiar o acolhimento e integração de pessoas LGBTQIA+. Condenar todas as violações de direitos humanos, entre as quais se destacam e se sobrepõem as práticas ilegais de exploração laboral sobre trabalhadores migrantes, as desigualdades de género e discriminação e violência contra as mulheres, as comunidades LGBTQIA+, e outras comunidades minoritárias.